Eu acho que a ciência ela tem que ser completamente livre em termos temáticos, sobretudo, né? Quem escolhe o tema de o como e o que estudar tem que ser o próprio cientista. Mas dizer que isso não pode ser estudado, isso para mim já não é do âmbito da ciência, é do âmbito da política, que é o que muitas vezes, né, esses divulgadores eles terminam prestando até mesmo um desserviço, né, em uma cruzada contra o que seria o sagrado, Deus. A gente tem que até ver a história do processo de laicização do mundo, né, de laicização da ciência e da divulgação da ciência. Essa história tem um livro recém-saído agora que chama, em inglês, né? É uma tese que se tornou livro, chama O Mito do Desencantamento, de um professor norte-americano, né, Storm, onde ele busca as raízes, né, dessa visão, vamos dizer, que tornou o mundo um mundo, sobretudo o mundo intelectual, em um mundo extremamente laico, em um mundo que não, onde não cabe nenhum tipo de, seja pesquisa sobre o paranormal, pesquisa sobre relações espirituais, quer dizer, quando se criou uma espécie de uma episteme mesmo, né, em termos Foucaultianos, que impede com que a ciência se relacione com aqueles temas que se tornaram tradicionais e que são temas vinculados a um materialismo mecanicista, diríamos assim. O professor Storm, ele demonstra na tese dele com muito brilhantismo e com diversos materiais, vastos materiais, que houve essa visão de que a ciência se contrapõe, né, ao sagrado ou a qualquer coisa, né, que não seja do âmbito da própria ciência, é uma visão que se iniciou no século XIX, ou seja, ela é recente. Ele mostra isso como? Por meio dos pais fundadores do iluminismo, né, principalmente, vamos dizer, Hobbes. Um dos grandes exemplos é o Francis Bacon, né, que é tido pelos historiadores, né, sobretudo os historiadores da ciência, ou então por autores como Adorno e Horkheimer, né, como sendo o pai de um tipo específico de ciência mecanicista experimentalista, né? Ou seja, quase que um proselitista do laicismo, do iluminismo, do racionalismo ocidental. Tem uma frase interessante dele, que o Adorno e o Horkheimer eles trazem até num livro famoso, Dialética do Esclarecimento, que é conhecimento é poder. E na realidade não era bem isso. O Bacon está dizendo conhecimento é poder divino. Quer dizer, existiram algumas falhas de interpretação ao longo da história que transformaram algumas figuras que em nenhum momento elas eram proselitistas de uma determinada ideia, que é muito recente, do século XIX ao século XX, como sendo. Esse exemplo do Bacon é interessante até a gente aprofundar, porque ele partia da magia para tentar estabelecer um tipo de uma filosofia que se pautasse pelas mesmas metodologias do que ele chamava de uma magia autêntica. Que era o quê? Era a experimentação, que era, de uma maneira ou de outra, a gente dar à mostra aquilo que existe por trás dos fenômenos, e ao mesmo tempo ele também queria que essa magia pudesse vir a ser o quê? Publicizada e controlada por pares. Olha que interessante, esse arauto do iluminismo, né, um pré-iluminista, diríamos assim, ele não só tinha crenças em alquimia e lidava com alquimia, lidava com magia, né, era extremamente religioso, como essas relações dele são intrínsecas à teoria filosófica que ele desenvolveu, e elas estão por trás da teoria filosófica que ele desenvolveu. Isso não aparece em lugar nenhum. Isso, né, a não ser esse historiador norte-americano, né, o Storm, que trouxe isso à tona com uma vastidão de materiais, né? E assim como o Bacon, vários outros exemplos também na história da humanidade aconteceram, como com Descartes, né, como com os enciclopedistas franceses, os pais do iluminismo, né, que também eles tinham uma relação com o sagrado, com o espiritualismo, né, e trouxeram isso à tona em alguns momentos, mas é algo que foi sendo apagado, né, da história. Essa é uma questão bem interessante. A visão de que o iluminismo
é um conglomerado, né, de pessoas laicas, proselitistas do laicismo, do racionalismo laico, do materialismo mecanicista, é uma coisa que diz respeito, por exemplo, a historiadores como Jacob Burckhardt, importantes historiadores do século XIX, né, que criaram esse modo de visão, né, daquelas figuras como sendo esses heróis do racionalismo ocidental. E o Storm mostra que não é bem assim, que existiam várias e várias interpenetrações, até mesmo entre Max Weber e a esfera do sagrado, quer dizer, quase todos os intelectuais dos séculos XVI ao século XX tinham experiências com o sagrado, tinham experiências que se reverteram depois na própria forma científica ou filosófica deles. Não só isso, como essas formas, elas se cristalizavam em relações que eles próprios tinham, fenomenologicamente, com espíritos, com misticismos, com magia. A gente conhece uma história que ela é muito, diríamos assim, enviesada, né, nesse sentido. Então, a ciência ela não é tão contraposta quanto a historiografia europeia, né, quis nos ensinar, e que para chegar nos dias de hoje, né, hoje a gente tem mundos e mundos de divulgadores científicos, né, que compraram essa visão e reproduzem essa visão incessantemente, né, que, na minha opinião, fazendo o quê? Quase que conformando uma camisa de força à ciência, dizendo, ó, isso se pode estudar, isso não se pode estudar. Quer dizer, eu acho que a ciência ela tem que ser completamente livre, em termos temáticos, sobretudo, né? Quem escolhe o tema de o como e o que estudar tem que ser o próprio cientista. Obviamente que depois ele vai ter que seguir todo um rigor lógico, metodológico e teórico para ele comprovar aquelas hipóteses dele. Mas dizer que isso não pode ser estudado, isso para mim já não é do âmbito da ciência, é do âmbito da política, que é o que muitas vezes, né, esses divulgadores, eles que têm alguns com muito sucesso, né, com milhares de livros vendidos, conhecidos internacionalmente, né, eles terminam prestando até mesmo um desserviço, né, em uma cruzada contra o que seria o sagrado, Deus, e que eu acho que isso não é do âmbito da ciência, isso é do âmbito da política, pessoal dessas pessoas que pretendam fazer isso. Agora, tornar a ciência um âmbito em que tão somente o modelo materialista mecanicista pode ser operado, para mim é algo que tem que ser contestado, né? Sobretudo com diversos indícios que a gente tem de pesquisas sérias que vêm sendo feitas desde o século XIX que apontam em um sentido contrário, né? Cabem aí aos cientistas, aos bons cientistas, né? Que, aliás, os bons cientistas sempre eles têm que duvidar de tudo, né? Não duvidar só de uma coisa, mas duvidar dele mesmo, duvidar das próprias certezas dele. A gente vê um Einstein, por exemplo, ele nunca se declarou, falar, não, o universo ele é apenas regido por leis mecanicistas que a gente... Não, ele tinha uma outra visão muito mais alargada, né, do que era a realidade. Quer dizer, eu acho que os grandes filósofos e os grandes cientistas, eles geralmente sempre tiveram, né, essa abertura, porque se a gente não tiver essa abertura, a gente nunca vai chegar no novo, né, a gente fica reproduzindo aquilo que já existe. Para se chegar ao novo, às vezes é preciso ousar muito mais do que a gente está acostumado, né? E às vezes a gente vai encontrar coisas que a gente nem queria encontrar, mas que, como cientista, o nosso dever é reportar que existem, que são assim ou não são assim. Como se a própria natureza ela tivesse que servir a uma visão muito fechada, né, do que vem a ser a natureza. Né? Como se nós já soubéssemos de antemão que a natureza é assim, segue tão somente esses princípios e a gente não pode mais tentar criar outras hipóteses, tentar aprofundar mesmo nos próprios fenômenos da natureza que a gente não conhece.